Bom dia! Vamos então às senhas diárias para hoje, 4 de janeiro de 2022, uma terça-feira. Hoje eu vou dizer assim, a gente não consegue muito fácil fazer uma relação entre os textos para fazer uma interpretação. Então, em alguns textos aqui, principalmente lá no Gênesis, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Como eu já falei, a gente não pode deixar que a gente confie só naquilo que a gente já tem pré-concebido e já vem pronto, assim, pelas pregações dos anos. A gente tem que tentar olhar um pouco mais profundo, eu vou tentar avisar. Mas então vamos lá, os versículos do dia, palavra de oração, depois os dois textos grandes, um de Gênesis, o outro da leitura contínua do Evangelho de João. Primeiro versículo para o dia, no Salmo 37, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Bem, um texto de segurança, né? Segundo versículo de João, capítulo 1, versículo 16. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. É um texto de reconhecimento, agradecimento que não estamos sozinhos. Muito bem, esses dois versículos, muito bem. Até se relacionam bem. A palavra de oração é de Johann Klepper. Tu que és chamado de eterno e conheces início, fim e meio de nossos tempos, em tua graça permanece a nós voltado e guia-nos por tua mão para que com segurança caminhemos. Uma boa palavra de confiança, de andar acompanhados deste amor, e em qual nós podemos deixar nossa história, início, meio e fim, claro. Isso é importante dizer também. Então vamos lá, para os textos bíblicos, o primeiro texto de Gênesis 1. Quer dizer, Gênesis capítulo 21, versículos 1 até 7. Eu vou tentar, nesse texto, nos ajudar a localizar um pouquinho, porque esses textos ali de Gênesis 20, ali, todo aquele setor ali, Abraão, isso tem uma coisinha por trás, tá? Que dá para entender. Então diz o seguinte, Gênesis 21, 1 a 7. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice. Foi tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Lembram-nos os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então já tem o costume da circuncisão, que identifica o povo hebraico, tá?
Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Eles nem tinham um calendário exatamente, tá? E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho seu? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos lembrar um pouquinho, rapidamente, a história que vem antes. Abraão está ali entre povos meio estranhos, assim, porque ele tinha vindo de uma outra terra, e daí tinha havido uma crise lá, tinha muita esterilidade de mulheres. Abraão estava com uma dificuldade enorme para ter filhos, não tinha filhos. Aí a Sara disse: já que eu não tenho filho contigo, Abraão, pega a escrava Agar e tem um filho com ela. E teve um filho chamado Ismael. E aí já vem a primeira complicação, vem o mal entendido. Dizem que os árabes são descendência de Ismael. Não existe nenhuma. Não diz, e daí a Sara, finalmente, por interferência de Deus na história, Sara engravida. Tem um filho chamado Isaac. Aí a Sara fez uma coisa meio feia. Passou a perna na Agar, a escrava, para que o Isaac ficasse com tolerância, para que o Isaac ficasse com tolerância, e o Ismael, coitado, teve que ir para o deserto. Então, sabe, esse tipo de texto a gente chama de saga. É uma saga que tenta, assim, contar uma história de uma nacionalidade em construção. Eu acho que esse texto aí é um texto assim de reforçar a nação Israel. Reforçar essa convicção. Eu acho, tá? Eu acho que esse texto foi escrito já quando a nação existia e estava numa guerra ideológica de se afirmar e se diferenciar dos outros. Eu acho. Uma saga nacionalista. A Bíblia pode ter essas coisas. Como eu disse, a Bíblia foi escrita por seres humanos, dentro do seu contexto, dentro dos seus conceitos, preconceitos e interesses. Não tem problema nisso. A gente só tem que pesquisar se é mesmo, se não tem todo jeito, né? E agora, do Evangelho de João, a leitura contínua. Ontem nós lemos João capítulo 1, versículos 19 até 28. Hoje vamos ler João capítulo 1, 29 a 34. Ontem foi até 28, hoje do 29 ao 34. Então, isso é a leitura contínua, certo? Cenas diárias, para o dia 4 de janeiro. Vamos lá. Diz o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 29 a 34. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma frase que está nas liturgias de Santa Ceia, né, de Eucaristia. É este a favor de quem eu falei. Após mim vem um varão, um homem, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Lembre lá o início do Evangelho de João, o verbo fez-se carne, o verbo estava em Deus, por meio dele tudo se fez. Então, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel,
Vim, por isso, batizando com água. Lembre-se, era o batismo, endireitai o caminho do Senhor. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, porém, aquele que me enviou a batizar com água me disse: sobre aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. É um texto claramente de afirmação da divindade de Jesus. O Evangelho de João é muito bom nisso. Muito bem. Duas coisas. Quando os textos são assim, a gente fica meio tentando entender, eu faço pelo menos duas coisas principais. Assim. Uma, eu tento ler o que vem antes e depois daquele texto para tentar entender. Então, naquele texto de Gênesis 21 lá, eu fui ver o que tinha antes na história e o que vinha depois. Para daí tentar entender o que aquele texto está fazendo ali. E tentar buscar a localização dele na história, assim, da humanidade, do povo de Israel. E a segunda coisa, quando não dá para tirar uma conclusão, eu deixo aquele texto sentado, esperando. Vai ter um momento em que eu vou ler um outro texto e vou dizer, tem a ver com isso que eu li. Tá bem? Um bom dia para vocês. Amanhã continuamos as nossas senhas diárias, lidas e comentadas. Um beijo.